Vamos lá? Deixa eu começar orando então, para a gente conversar um pouquinho aqui. Vamos começar lá. Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado por esses irmãos que estão conectados conosco. Obrigado pelo privilégio que nós temos de liberar a tua mensagem, de liberar a tua palavra e fazer com que o teu Espírito Santo possa nos instruir em tudo que o Senhor já tem falado e em tudo que o Senhor vai falar ainda. Agora eu peço em nome de Jesus, Senhor, nos dá a tua graça e nos dá o teu auxílio, nos ensinando, nos revelando aquilo que precisa ser revelado e aquilo que precisa ser passado para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Tá. Vamos lá, pessoal. Então vamos conversar um pouquinho. Eu quero apresentar de novo. Eu estou aqui com o pastor Anderson Lima e estou aqui também com o Rodrigo. Anderson Lima e o Rodrigo. Deixa eu colocar assim. Somos nós três agora conectados aí. Rapazes, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Eu já apresentei vocês, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu ministério, sobre aquilo que você faz. Se você puder expor de maneira sintetizada a sua visão, seria ótimo para o pessoal conhecer um pouquinho melhor sobre vocês. Vamos lá, vou começar com o Rodrigo. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o pastor da Igreja Centro Sião, né? Nós temos uma chama em nossos corações por intercessão, por adoração, por atos de justiça, e isso é o que queima, o que nós entendemos que também é um estilo de vida, inclusive do que nós vamos estar abordando aqui, que é o fim dos tempos, e é importante que, de fato, nasça na igreja, né, esse desejo de estar em vigília constante, né, aguardando o noivo. Então, essa é a nossa mensagem, as nossas canções, né, e é um prazer poder estar compartilhando exatamente disso com vocês aqui nessa manhã. Muito bom, Rodrigo. Obrigado. Vamos lá ouvir o pastor Anderson Lima. Fala um pouquinho para a gente sobre o teu ministério. Oi, São Paulinho. Prazer estar com vocês, com toda a comunidade Bíblica Logos e toda a galera aí, né, que segue vocês. É uma honra a gente estar junto nessa jornada. Bom, sou pastor aqui em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, do Ministério Catch the Fire. Somos uma igreja, né? O nosso mote é Encontre a Presença Transformadora de Deus. Acreditamos realmente que Deus é um Deus que age, um Deus que move, e essa presença nos transforma. Então, existimos para isso, para que pessoas possam, de fato, encontrar essa presença transformadora. Eu sou um cara apaixonado pela igreja. Acredito que a igreja não foi uma invenção do homem. Algumas pessoas dizem que Jesus pregou o reino e a igreja foi um mal necessário. Eu não acredito. A Bíblia diz que Jesus edificou a igreja e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Então, eu sou um cara apaixonado pela igreja e acho que esse é um tempo importante, né, da igreja realmente se levantar. Temos falado muito disso, né, numa sociedade hoje que está em dificuldades, que está em crise, e é hora da igreja se levantar. Então, essa é uma grande oportunidade que nós temos como igreja, de fato, de sermos relevantes e de fazermos a diferença na sociedade. Então, bora lá, vamos caminhar. Vamos que vamos. Então, é o seguinte, para iniciar essa transmissão, a princípio é uma transmissão que a gente está fazendo pastoralmente para conversar com as pessoas da comunidade Bíblica Logos, que é a igreja que eu pastoreio. Consequentemente, pastor Anderson estende essa mensagem que ele também vai estar compartilhando para a igreja dele e o Rodrigo também para a igreja dele. O que nós vamos falar aqui, não estamos dizendo que é uma doutrina, que é uma lei, que agora é isso que Deus está dizendo para todo mundo. Não é isso. Mas se você segue a gente e quer ouvir um pouquinho mais sobre o que Deus tem falado conosco, então você é bem-vindo. Mas, por favor, entenda, você não tem que acatar com o que a gente está falando aqui, mas ouve e avalia à luz da palavra. Eu quero começar o seguinte, primeiro, trazendo para nós uma perspectiva, uma realidade. Desde 2010, eu tive uma experiência muito ímpar com o Senhor. Acredito que o pastor Anderson ele faz parte direto disso. Foi uma época que a gente começou a se conectar bastante. Em 2010, eu tive uma revelação muito específica de Deus acerca dos próximos anos. Então, em 2010, Deus me mostra uma visão com relação aos próximos 7 anos da igreja. O que a igreja iria passar para ser refinada e que, a partir de 2017, nós estaríamos entrando num tempo
onde a igreja precisava estar preparada a entrar num período de sofrimento por conta de uma perseguição. Quando nós falamos sofrimento, nós não estamos falando de derrota, mas nós estamos falando de entender que a nossa mensagem, ela vai incomodar e ela vai confrontar. A mensagem do evangelho, ela incomoda a quem não está conectado com ela e ela confronta as bases malignas e os pilares que o diabo tem levantado ao longo da nação e das nações. Nós entendemos que em 2017, fazendo um estudo um pouquinho mais aprofundado, com alguns detalhes, começamos de fato a ter um nível de aceleração ou de mudança muito drástica em termos de nação. Questão política, a questão do próprio avanço do que a gente chama de movimentos, né? Movimentos em números, principalmente a questão do movimento LGBT. E o que eu quero colocar com relação a isso aqui é que esse movimento em si, muitas vezes, ele se torna completamente afetado ou se sente afetado com relação à mensagem que nós pregamos, a mensagem que a igreja cristã prega. Uma coisa eu quero deixar claro é que isso já é notório. Não tem como a gente falar o que Jesus falou, expor o que Jesus expôs, sem, de alguma maneira, não sermos atingidos por comentários, por acusações. E dentro disso tudo, o que foi acontecendo a partir de 2017 foi como uma base para o que a igreja ainda vai viver. Mas se você observar o cenário eclesiástico, a nossa igreja, a igreja brasileira hoje, ela é uma igreja diferente que era há 10 anos atrás. A perspectiva, os objetivos, os alvos, até a maneira como agia, era completamente diferente. Então, hoje nós estamos numa outra estação. Eu tô contando isso de maneira superficial, só para explicar nesse período que Deus foi revelando. Então, a partir de 2017, nós enfrentaríamos algumas coisas. E eu quero deixa eu só abrir aqui algo para você, que aí eu quero ler. Final de 2017, uma palavra bem específica que o Senhor trouxe para mim foi: é importante enxergar além do seu tempo. Então, essa palavra eu coloquei como manifesto profético. Caso você não seja da comunidade Bíblica Logos e não teve acesso a isso, e você queira, você vai deixar o seu e-mail aí e a gente vai poder enviar para vocês. Mas eu quero mencionar algumas coisas dentro desse manifesto profético que o Senhor falou para mim que estaria acontecendo a partir de 2018. Tá? Primeira coisa era o mover profético. A igreja brasileira, ela experimentou um fluir com relação ao que ia acontecer no profético desde da década de 90. Então, havia muita profecia falando sobre o Brasil vai ser celeiro do mundo. Eu lembro que nessa década a igreja estava eufórica. Muitas denominações começaram a enviar missionários pelo mundo inteiro. Muitos, de fato, foram. Só no Amazonas, eu lembro que uma igreja enviou 1.000 missionários para países da África. Então, de fato, por volta de 96, 97, essa palavra, essa mensagem era muito forte. Mas ela era apenas um anúncio do profético, do que estava por vir. O profético, essa fase profética da igreja, ela de fato começa por volta de 98, 99, que ela tomou uma roupagem e ela se vestiu de uma identidade. Foi quando a igreja começou a se mover fortemente, mas assim, de maneira ampla e de maneira aberta, com relação a atos proféticos. Profetas se levantavam publicamente, começavam a falar do que Deus estava dizendo. Então você viu ícones específicos na nossa nação e fora da nossa nação crescerem e começar a ter voz. Esse mover profético, por um tempo, começou a afundar, começou a cair. Primeiro, porque vem muita mistura. E no meio de muita mistura, as pessoas que elas não estão arraigadas no que é verdadeiro, elas colocam tudo no saco e dizem assim, nada disso presta. E o perigo disso, quando a gente avalia de uma maneira unilateral, é que a gente vai deixando de lado o que é verdadeiro só porque a gente não conseguiu compreender e acha que tudo é falso.
Então, a igreja ela foi perdendo um pouco desse avanço profético, mas o que o Senhor me mostrou aqui em 2017, final de 2017 para iniciar em 2018, é que nós estamos novamente para começar um tempo de despertamento profundo com relação à igreja profética e à igreja apostólica. Então, eu creio que nós vamos começar novamente a ter um movimento profético. Agora, nós temos inclusive o Rodrigo, que trabalha com a questão do profético, mas deixa eu só trazer para você uma definição básica. Todas as vezes que o profético precisou, de fato, se levantar dentro do ofício numa nação, primeiro, a nação ela não estava ouvindo como tinha que ouvir. Segundo, por não estar ouvindo, ela estava desviada. E por estar desviada, ela estava transferindo o principal culto para Deus, ela estava colocando para outras coisas. Não sei se é a sua visão, mas eu acredito particularmente que nós estamos vivendo uma época onde o homem tem se tornado o centro. Então, a nossa mensagem não é mais cristocêntrica. A nossa mensagem hoje, ela é muito mais humanista. É sobre o homem, sobre o projeto do homem, sobre a vontade do homem, sobre o sucesso do homem. Nenhum problema em que você vá prosperar, em que você vá triunfar. Isso não é o problema. O problema é quando a gente precisa ficar dando ênfase ao que nós já sabemos que somos, em detrimento, isso é, deixando de lado a mensagem do Evangelho e deixando de lado de tornar Cristo o centro de tudo isso. Então, a mensagem profética, ela entra justamente nesse cenário para fazer a igreja entender novamente qual é o seu papel, como ela está vivendo e como ela deve viver. Em contrapartida, quando Deus levanta a voz profética, ele levanta o que a gente chama de o ambiente de temor. Não é um ambiente de medo. Temor ao Senhor é diferente de medo. No entanto, o medo, quando a gente fala assim, eu estou com medo, às vezes a gente não sabe discernir. Mas a presença de Deus, em muitos momentos, quando ela veio sobre alguns discípulos, quando ela veio sobre alguns profetas, eles diziam assim, eu estou como se fosse morrer. Eu entrei em assombro, eu não estou conseguindo ficar no ambiente. Porque é assim que funciona. A presença de Deus, quando ela vem, ela causa temor, ela gera temor. E quem é responsável por isso? O profético. O profético relembra a igreja sobre a presença, relembra a igreja sobre quem Deus é, relembra a igreja sobre a santidade. E eu quero dar uma pausa aqui, falando, eu quero depois continuar só trazendo mais uns detalhes, mas se eu estou falando agora nesse início, que acreditamos que Deus estará restaurando o ministério profético novamente, na sua essência. Eu quero falar um pouquinho agora com o Rodrigo, que está aí. Ô, Rodrigão, deixa eu te fazer uma pergunta, e eu gostaria que você pudesse sentir a vontade para falar. Me fala dentro da tua perspectiva aí, um pouquinho, sobre como você enxerga a igreja com relação ao seu ministério profético hoje. Bem, eu vejo algumas coisas, né? Tu falou sobre a questão, né, do homem estar centralizado, o que eu acredito que isso acabou gerando na igreja, né? Acabou gerando essa mensagem, né, de centralizar no homem, centralizar em riquezas, né? Do Evangelho da Prosperidade, né? Que ganhou muita força nos últimos 20 anos também, né? Foi uma coisa que andou meio que paralela com aquilo que Deus estava fazendo, que tu falou. Fez com que a igreja atrofiasse sob o sofrimento. Sim. Né? Então, assim, hoje está desconectado, né? Parece que se anulou na Bíblia todas as histórias de sofrimento que os grandes homens e mulheres de Deus passaram, né? E porque eles conseguiram ver Deus nesse contexto, grandes coisas aconteceram depois, né? E é com todos assim, né? Elias teve uma crise, né? Teve medo, foi se esconder, né? Mas depois aquele reinado caiu, né? Ele encontrou Deus no meio dessa situação e aquele reinado caiu, né? Agora mesmo, essa semana, se falou muito de Esther, todo o povo de Deus ia ser exterminado, né? E no meio desse terror, eles jejuaram, olharam para Deus, encontraram Deus e encontraram salvação no meio disso. E assim, né? Nós vemos também no Novo Testamento muitas histórias, Paulo naufragando e diversas situações, e eles encontram Deus no meio disso, né? Se fortalece e muda aquela realidade. Então, o que eu creio que uma das coisas que eu percebo é isso, né?
essa mensagem acabou gerando um atrofiamento na igreja de saber lidar com o sofrimento e se firmar em Deus, né? A Bíblia fala, né, que quando que é na fraqueza do nosso ser que Deus manifesta o seu poder, né? Tem até uma canção da Ana Paula, né, que fala isso, né? E o versículo é quando, né, Paulo está clamando a Deus e Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, né? E nós temos que entender isso, né? Temos que entender isso que Paulo entendeu, porque isso vai fazer o poder de Deus ser liberado. Segundo ponto que eu vejo, que aí as mídias sociais contribuíram muito com isso, é que é distração. E eu me lembro que nesse teu manifesto fala disso, sobre distração, né? Então, eu acredito que esses 2 pontos negativos, vamos dizer assim, né, fizeram com que a igreja não sabe lidar hoje com crise, né? Porque ela está distraída, então ela nem percebe o movimento do Espírito e do que está acontecendo nas nações, porque Deus não perde o controle, né? Ele é soberano, mas ao mesmo tempo, né, ela está ainda atrofiada para entender que não importa o que vier, né, eu tenho um Deus mais poderoso que qualquer situação, e mesmo que não haja dinheiro ou qualquer outra coisa, né, ele vai cuidar de mim. Então, eu vejo isso, assim, esse é o cenário, né? Mas eu creio que sempre há esperança, porque sempre houve esperança para esses homens que passaram dificuldade, né, na vida. Eu acho que eu vou passar para o pastor Anderson, mas eu acho que tem um ponto bem importante que você falou e me veio à mente. Primeiro, sofrer por conta do nosso erro, desvio e imaturidade é uma coisa. Sofrer por amor ao evangelho é outra coisa. Então, eu creio que, dentro do que você disse, hoje nós estamos provavelmente sendo uma igreja infantilizada ou uma igreja na fase de adolescência. E aí eu quero passar para o pastor Anderson e perguntar, cara, obviamente não vamos trabalhar com culpa ou responsabilizar, talvez responsabilidade, mas culpa não, e você é um cara que fala muito bem sobre isso. Mas pensa comigo, se o meu filho com 14, 16 anos, ele não cresceu ao nível da maturidade da idade e ele não tem nenhum problema neurológico, qual é o meu papel em tudo isso? Qual é a minha responsabilidade nisso, pastor Anderson? Igreja profética. Então, se ele teoricamente era para ser saudável e natural e ele não desenvolveu, passa por mim, passa pela minha responsabilidade. Eu sou totalmente responsável, né, nesse desenvolvimento dessa criança. É que, cara, a gente está vivendo, deixa eu tentar responder essa pergunta conectando com tudo assim, que a gente está vivendo. Hoje o pessoal está um pouco assim, meio assustado. Meu Deus do céu, para onde é que nós vamos? Como é que está esse negócio? Cadê Deus nisso tudo? E independente da sua posição, né, se é calvinista ou arminiano, se é de livre-arbítrio, se Deus está no controle, o fato é que Deus ele não desapareceu, cara. Deus ele continua aí. Eu acho que isso, primeiro, é importante a gente ter essa consciência. Cara, Deus está aí. Ele está presente. Independente de como você crê, se Deus está movendo tudo isso, ou é consequência, Deus está aí. Deus ele está presente e essa é uma tranquilidade que nós precisamos ter. Deus está presente. Dentro disso, seguindo o que o Rodrigo falou, o próprio Paulo falou também, mais do que só uma pregação de que se pregou sobre riquezas, a gente pregou muito sobre o bem-estar do homem, né? E às vezes o evangelho parece que ele trouxe o homem para ele ficar bem, para ele estar um bem-estar e proteger o homem, né? Então virou realmente um evangelho não mais teológico, mas antropológico. A leitura que a gente faz da Bíblia não é a partir de Deus, mas a partir do homem. Eu leio a Bíblia a partir da necessidade do homem. E essa é a infantilização da igreja. É isso que vocês, né, deu essa introdução. Porque quando eu protejo meu filho, e esse é um problema na sociedade hoje, nós vemos hoje crianças que são emocionalmente frágeis, elas são emocionalmente incapazes de lidar, e começamos a ver crianças com síndrome de pânico, crianças com adolescentes se suicidando, porque eles são incapazes de lidar com as emoções. Por quê? Porque os pais disseram para eles que eles eram o centro do universo, que eles eram as coisas mais lindas que existiam e que protegeram eles de sofrer, eles não podiam mais sofrer. E a igreja, ela foi infantilizada da mesma forma. Nós levamos um evangelho aonde se diz, não, cara, vem para Jesus, você vai parar disso, parar daquilo, parar daquele outro, a sua vida toda. E nós apresentamos um evangelho aonde tiramos essa realidade do sofrimento. Então, as pessoas, quando começam a sofrer, elas se desesperam. E aí nós temos, então, sim, uma igreja infantil. Nós vemos uma igreja infantilizada, uma igreja que hoje
está emocionalmente fraca, uma igreja que hoje não consegue exercer o seu papel de igreja, ser realmente a igreja onde as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela está infantilizada. Ela é uma igreja com problemas emocionais e, obviamente, espirituais, e que nós precisamos fazer uma igreja crescer. Hoje é a nossa responsabilidade fazer uma igreja crescer e, obviamente, o sofrimento faz parte disso. Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, não seremos nós que vai ser diferente. Isso aí. E anatomicamente, quando a gente fala sobre o crescimento, a gente entende que o crescimento ele dói nos ossos porque ele está esticando. E quando nós temos essa visão de que o sofrimento ele é nocivo, a gente abre mão de tudo que vai gerar desconforto em nós. E é por isso que talvez estejamos sendo uma igreja que não se desenvolve. Agora, entrando em termos práticos, eu acredito que vocês, por serem pastor de igreja local e também somos pastoreados, a gente vai ver alguns pontos. Eu gostaria de pontuar isso aqui. Por que consideramos hoje que, como igreja, ainda somos uma igreja menina? Eu preguei recentemente na Logos, falando sobre o perigo hoje de sermos uma igreja que foca em dizer, ora vem, Senhor Jesus, nenhum problema, temos que dizer. Mas a gente foca nisso e a gente não trabalha os detalhes ou o que é básico da vida de igreja, do perfil, da identidade da missão. Então, quando a gente chama, ora vem, Senhor Jesus, e a gente fica aguardando que Jesus venha, quando Jesus vier, ele vai vir para uma noiva imaculada, uma noiva santa, sem ruga, uma noiva pura. O que se entende nessa perspectiva de bodas do Cordeiro? Entendemos que quando Jesus vier, ele virá para uma noiva que é madura. Então, se ele vai vir para uma noiva que é madura e a gente não está preparado, não adianta, porque ainda não é o momento do Cordeiro vir receber a sua noiva. Caso contrário, desculpa, pode parecer pesado, nós estaríamos atribuindo que Jesus seria um pedófilo, porque ele estaria se apossando nessas bodas de uma noiva que ainda não está preparada. Ao mesmo tempo, nós vemos que nós, como igreja, como pastores, somos ovelhas, mas Deus colocou sobre nós a responsabilidade de pastoreio. Então, hoje eu tenho que olhar por mim como anda a congregação que eu pastoreio, os membros que eu pastoreio. Então, se a gente for olhar em termos gerais, por que a maioria das pessoas, por que as pessoas estão desesperadas e com medo? Esperando ouvir de um homem um direcionamento, porque nós, como pastores, não temos ensinado o suficiente para que a igreja dependa do Espírito Santo, saiba ouvir o Espírito Santo, identifique a voz do Espírito Santo. E pastor Anderson, como Catch the Fire, esse é um dos valores, certo? A presença do Espírito e saber ouvir a voz de Deus. Fala um pouquinho sobre essa necessidade nossa como igreja hoje. Olha que assim, o que difere uma criança de um adulto? É a sua responsabilidade, a sua capacidade de tomar decisões. Então, quando nós vemos assim, pô, o nosso filho, né? Tu tem filho adolescente, eu tenho filho, né, saindo da adolescência, como é que a gente está amadurecendo? Ele tem a capacidade de tomar decisões. Então, ele não precisa mais agora tudo que ele vai fazer, eu preciso dizer, faz isso, faz aquilo, vem para cá, vai para lá. Quando ele começa a tomar decisões, ele começa a ter atitudes, ele está amadurecendo. E aí nós vemos agora, um problema com duas pontas. Uma ponta está na nossa responsabilidade como pastores. O medo das pessoas tomarem decisões erradas, nós mantemos elas infantis. Então, nós como pastores, nós temos uma responsabilidade, né, de carregar esse fato. Eu tenho medo de dar essa autonomia para ele dizer, cara, vai ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus te disser. Então, às vezes, em muitos lugares, o pastor ele é meio guru espiritual. Ele assim, se para trocar de carro ele tem que pedir para o pastor, se ele vai casar ele tem que pedir para o pastor, se ele vai comprar não sei o que ele tem que pedir para o pastor, se ele vai... Existe esse domínio, esse controle, porque eu tenho medo que ele vá tomar uma decisão errada, que ele vá pecar, então eu tiro dele essa opção e aí então eu tomo a decisão por ele, mantenho uma igreja infantil. E existe a outra ponta, que é o membro, que ele gosta de ser infantil, ele prefere ser infantil, porque se eu não precisar tomar, eu escolho alguém que tome decisão por mim, porque se der errado a culpa é dele.
Então, eu jogo a responsabilidade para outro e eu não me alimento. Então, eu preciso que alguém coloque comida na minha boca, eu preciso que alguém... A gente está falando a vida inteira, desde que eu me converti, se diz assim, olha, você tem que orar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar todos os dias. E isso não é uma realidade da nossa igreja. As pessoas, elas não se alimentam por si só, elas não vão atrás, elas não buscam desenvolver, elas não buscam amadurecer, elas estão paradas esperando que sejam alimentadas na boca. Então, são duas pontas que nós precisamos saber lidar. Precisamos assumir responsabilidades. Uma delas é a liderança, que precisa olhar e dizer, cara, tu precisa crescer, vamos lá, vamos crescer. E aí, respondendo a tua pergunta, como valor, sim, existe um Deus que habita em mim, habita em ti, o Rodrigo, de todos esses que estão nos assistindo, e que fala contigo. E que, se você é ovelha de Jesus, você precisa ouvir a sua voz e segui-lo. Você não precisa depender de que alguém venha colocar uma comidinha na sua boca todo dia, toda hora. Você precisa aprender a desenvolver. Obviamente que existe uma liderança, obviamente que existe pessoas que vão nos ajudar, nos conduzir, mas a gente não pode ser dependente de como um bebê que fica parado, precisa ser trocado a fralda, precisa ser colocado comida na boca. Está na hora da igreja amadurecer. Eu acho que essa é a grande chave. Eu acho que tu iniciou muito bem, né? Olha os passarinhos cantando aqui em casa. Então, bastante. E não são meus, tá? Vieram aqui, só para deixar claro, não tem nenhum aqui em casa. Acho que tu iniciou muito bem essa conversa, justamente disso. Acho que passa muito realmente pela maturidade da igreja. Eu queria falar assim, acho que a sua esposa também é psicóloga, a minha também é, elas vão falar sobre o ganho secundário. Então, o indivíduo, ele não se desenvolve em alguma área, ele não avança, por quê? Porque existe um ganho secundário. A pessoa que está doente, ela prefere não ser curada porque o ganho secundário dela é que alguém vai chegar para ela, vai ficar o tempo todo em cima, perguntando. Então, ser infantil, ser alimentado na boca, ficar sentado no sofá assistindo TV, significa que você não vai ter que se sujar. E se você se sujar, alguém vai limpar você. Alguém vai fazer o trabalho difícil. Alguém vai ficar acordado até mais tarde. E essa é uma ideia que, na verdade, Lutero lutou contra há 500 anos atrás, onde todo aquele sistema papal queria gerar esse nível de controle, de influência sobre a igreja. E hoje a gente está voltando de novo para isso. Só que a gente está voltando debaixo de um sistema que é completamente oposto do que a palavra tem falado. Então, hoje o Espírito Santo está dizendo, me libera, me deixa ensinar o povo, me deixa preparar o povo. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa herança. Então, o Espírito Santo está nos guardando, nos preparando para essa boda. Então, muito bem colocado, pastor Anderson, te agradeço por isso. Já vou passar para o Rodrigo de novo sobre uma outra pergunta, mas eu quero só pontuar algo bem prático. Hoje, nas nossas igrejas, tá? Você que é membro, nós também somos ovelhas, temos a incumbência de ser pastor hoje sobre vocês. Mas hoje, dentro das nossas igrejas, qual é o grande problema que nós enfrentamos? Qual é a grande dificuldade que nós passamos hoje? Uma das coisas que o Michael Brodeur, como um especialista em trabalhar com liderança e pessoas, fala, é que hoje nós temos 80% de pessoas trabalhando e 20% de pessoas relaxando. Desculpa, 20% de pessoas trabalhando e 80% que está sentado só assistindo. Quando nós falamos de igreja, Cristo não veio para mostrar o caminho apenas para alguns, é para todos. O ministério que nos é entregue como igreja não é só para pastores, é para todos. Então, o ideal é que não fosse apenas 20% trabalhando, é que todos nós sejamos igreja de fato, o que significa arregaçar as mangas. Só que para arregaçar as mangas, trabalhar e liberar a palavra que Deus está falando, vai nos colocar numa parede onde muitas vezes nós vamos ser expostos, onde muitas vezes as pessoas vão nos confrontar e a maioria de nós não estamos preparados para confronto. A maioria de nós não estamos preparados para defender a nossa fé. Por quê? Porque nós não temos essa base fundamental dentro de nós. Tá? Isso vai entrar daqui a pouco na visão da igreja apostólica. Eu quero só voltar rapidamente para o Rodrigo e dizer, Rodrigo, hoje nós estamos vivendo um tempo muito peculiar. Tá? E como igreja, lembrando que eu introduzi ali logo no começo, dizendo o seguinte, o ministério profético ele vem com o objetivo de levar as pessoas de volta
a raiz da palavra, ao âmago da palavra, de trazer Cristo para o centro da igreja e de abrir os olhos da igreja quanto àquilo que ele já nos falou. Rodrigo, o que é que você acha que a gente está esquecendo hoje, que o Espírito Santo nos falou lá atrás e que hoje torna-se necessário o Espírito Santo dizer: eu vou ressuscitar novamente a voz profética na nação e na igreja, porque de alguma maneira a gente está desviado, de alguma maneira a gente não está conseguindo entender. Traz a tua perspectiva para nós. Então, linkando um pouquinho com o que o Anderson falou, eu acredito que a criação que foi dada aos filhos, né, na última década, nas últimas 2 décadas principalmente, faz com que hoje a gente tenha pessoas que realmente não sabem lidar com exortação, né? Ela não consegue administrar isso na cabeça dela. E inclusive, quando eu e a minha esposa, né, ficamos grávidos e veio a nenê, a gente deu alguma lida, né, em alguns materiais e livros sobre isso. E aí um dos livros dizia assim: se a criança não tem rotina, né, ela não entende como a rotina, o que ela pode, o que ela não pode fazer, a hora de fazer, a hora de não fazer, ela não entende depois quando tu quiser aplicar a disciplina. Então, sem rotina, não há capacidade de entender disciplina, né? Uhum. E aí a gente olha para a realidade hoje, né, dessas pessoas, principalmente dos jovens hoje, dessas últimas 2 décadas, e eles praticamente não têm disciplina nenhuma em nada, né, e nem aceitam ser disciplinados, né? E aí isso eu acredito que acaba ferindo muito, né, 2 conceitos que nós temos com a igreja, né, que é que a exortação faz parte e ela é parte do processo de amadurecimento, né, mas ela precisa ser em amor, né? A gente sabe que excessos de gerações anteriores com legalismo fez com que algumas pessoas com razão fechassem o coração para isso, mas o erro não anula a verdade. E a Bíblia fala o tempo todo sobre nós exortarmos uns aos outros, né? Não é só o pastor, mas é uns aos outros, né? Eu estou vendo meu irmão mal, eu preciso exortá-lo e encorajá-lo, né? A Bíblia fala dessas 2 realidades sempre. E eu vi que por causa dessa centralização do homem, o homem é incrível, o homem é capaz, né? E não, tadinho, não vou chamar atenção. Nós acabamos perdendo essa característica de vida de igreja dia a dia que é necessário. E um segundo ponto, por causa da falta, né, como é que eu coloquei, de rotina, então aí eu não entendo disciplina, não envolvo disciplina também, eu percebo que que está linkado com o que eu falei anterior, hoje a igreja tem uma dificuldade de entender a mensagem de arrependimento. E aí eu entro na pergunta que tu me fez específica, Paulo. O que eu vejo que precisa ser restaurado nesses dias é uma mensagem de arrependimento, né? Não se prega mais praticamente arrependimento, né? E nós vemos que a mensagem do Evangelho ela sempre inicia com arrependimento, né? Então ela faz parte disso, porque Deus nos chama a um outro estilo de vida. Então nós temos que nos arrepender, né, do estilo de vida do velho homem e começar a viver o estilo de vida do novo homem, que é a semelhança de Cristo, né? E aí eu quero até citar aqui 2 Pedro, capítulo 3, aonde as pessoas falam: mas já faz anos que estão dizendo que Jesus vai voltar, né? E aí Pedro exorta essas pessoas, né? E ele fala que um dia pode ser 1000 anos, né? E aí tem aquela passagem que muitos conhecem, e ele fala assim: vocês devem ser pessoas que levem uma vida pura e dedicada ao serviço de Deus. Quer dizer, não há espaço para a pessoa acomodada, que é o que tu acabou de falar, né? 20 de trabalho, 80 estão de boa, né? Então, e aí aqui ele está falando ainda sobre o fim. Então, quer dizer, se nós entendemos que o fim do Senhor está se aproximando, nós precisamos levar essa instrução do apóstolo Pedro a sério. Então, nós precisamos ser pessoas puras e dedicadas ao serviço de Deus. E aí entra disciplinas, né? Exatamente essa questão, entra disciplinas. E aí ele diz mais, né? Vou ler só mais um trechinho. Os céus... E aí ele fala assim: pois com essa vinda
aqui. Vocês devem antecipar e apressar a vinda do dia de Deus. Então, eu entendo aqui nessa passagem que a igreja pura e dedicada ao serviço de Deus, de alguma forma, que Deus sincronizou tudo na sua história, ela antecipa a vinda do Senhor, né? Que aí é a questão do Maranata, ora vem, que tem que ser feito de forma prudente, né? Então, não adianta eu dizer Maranata, ora vem, mas eu não tenho buscado uma vida pura e me dedicado ao serviço de Deus. Então, eu acho que isso entra no ponto, talvez, central, e eu quero trazer um resumo só do que a gente tem falado para quem está entrando agora. Primeiro, dentro do que a gente avalia, nós estamos sendo uma igreja imatura hoje, uma igreja menina. Responsabilidade disso, responsabilidade de liderança. Talvez hoje nós precisamos de pessoas mais bem preparadas. E o melhor preparo não necessariamente é o preparo de um seminário teológico, mas é o preparo prático de vida com Deus, do dia a dia, de temor do Senhor, de ter uma vida devocional. A maioria dos pastores não tem esse tipo de vida, a maioria dos pastores não desenvolve um relacionamento pessoal com Deus, e aí eles estão vivendo só como uma liderança reacional, eles reagem ao que a igreja precisa. Então, estamos na época de falar glória a Deus, fala glória a Deus, na época do Shu, a gente vai falar o Shu, e a gente termina só reagindo, mas na verdade a gente não ensina o que é necessário para a igreja crescer. Em contrapartida, uma igreja menina não vai desejar leite, não vai desejar alimento sólido, ela vai querer leite, vai querer coisa mais fraca. E aí a gente corre o risco de ficar o tempo todo só suprindo o que ela está querendo e não dando o que ela precisa. Porque se a gente só dá o que ela quer e não dá o que ela precisa, a gente vai mantê-la do mesmo jeito que está. Agora a pergunta, se você é líder, se você é pastor que está nos ouvindo, diante da nossa responsabilidade como liderança, o que nós temos feito com relação ao povo que Deus colocou diante de nós? De repente você tem um ministério, você é forte numa área, que é o que geralmente acontece, mas o que está acontecendo hoje aqui é que eu tenho dois convidados que são referências em áreas específicas, que trabalham com áreas específicas e que no relacionamento eles podem me ajudar na minha igreja, naquilo que eu não sei fazer, naquilo que eu não sei comunicar. O grande ponto ninguém hoje tem a desculpa de dizer eu não sei, eu não tenho como, eu não tenho condições, porque dentro do que Deus está gerando de conexão, Ele colocou um pouco do seu tesouro dentro de cada um de nós para que a gente some uns com os outros. Então, entendendo, estamos sendo uma igreja adolescente, uma igreja menina, uma igreja que não entende o sofrimento. Para poder a gente entrar nessa fase final desse primeiro ponto, deixa eu ler para você esse texto que está aqui em Mateus. Mateus, capítulo 10, do versículo 17 ao versículo 22. Principalmente a galera da nossa igreja, se puder, abra e marque na sua Bíblia, Mateus, capítulo 10, do 17 ao 22. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é uma mensagem apocalíptica que Jesus estava falando. Ele não estava necessariamente prestes a entregar a sua própria vida na cruz do Calvário, mas ele já estava trazendo uma mensagem profética para os discípulos. Ele estava dizendo: o que está por acontecer comigo também vai acontecer com vocês. Vocês serão escarnecidos, vocês serão levados diante de autoridades, vocês serão colocados como exemplo para os gentios, para que eles vejam o castigo que vocês receberão. E o que Jesus estava preparando os discípulos aqui, muito tempo antes dele se entregar
para ir para a cruz, ele estava ensinando os discípulos a saírem da infância e a se tornarem adultos maduros. E o que ele coloca em primeiro lugar, ele cita duas coisas. Primeiro, aprenda a sofrer e seja responsável com aquilo que você carrega. Isso é, aprenda a sofrer por aquilo que você carrega. Cumpra a sua missão. Faça o que você foi chamado para fazer, porque esse é o objetivo da sua vida. E enquanto isso, por mais que você sofra, aguente firme. Porque aí ele está dizendo, porque vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está falando sobre isso que o Rodrigo falou, essa rotina, essa continuidade que nos leva a viver uma vida disciplinada. A nossa ideia, às vezes, é errônea quando a gente pensa sobre disciplina, porque disciplina, a gente tem a ideia de chicote. E o chicote não é disciplina, o chicote é correção. Disciplina é o formato que faz você andar num padrão. Isso é, quando fala em Romanos capítulo 12, 2, que diz, renovem-se pela renovação do vosso entendimento e não se aformem à forma do mundo. Ele está dizendo, seja disciplinado na forma de Cristo, ande conforme Cristo. Então eu quero trazer para você que está me ouvindo agora, dentro dessa perspectiva profética, onde você se encaixa? O Espírito Santo está falando conosco e ele está usando esse momento, e aí eu quero trazer sobre isso, talvez seja polêmico para alguns, alguns é desconfortável, porque a gente não tem certeza do que está acontecendo. A única certeza que a gente tem é que a gente está dentro de casa agora, a nível mundial. Donald Trump está em casa. Aqui tem o nosso presidente, Jair Bolsonaro, deve estar em casa. Eu digo deve estar porque ele gosta de ficar saindo. Mas, enfim. Esse a gente nunca sabe. Esse a gente nunca sabe se está em casa. Previsível. Menos ele está lá na rua dando mão para os outros. Mas, enfim, nós temos todo mundo hoje, e todo mundo foi colocado na mesma escala. Nós estamos dentro de casa. O que podemos aprender como lição? Muitos estão sofrendo medo, o medo de pegar o coronavírus, mas será que o coronavírus é de fato o maior problema que a gente está enfrentando hoje? Ou o fato da gente estar dentro de casa e não estar mais conectado, nem com Deus, nem com as pessoas que estão ao nosso redor? Ou agora é o momento que a gente está vendo o nosso coração vir à tona, com egoísmo, onde, cara, eu preciso manter viva a minha família, a minha casa, então eu vou levar tudo que é de compra, eu vou comprar 10 carretas de papel higiênico, porque eu tenho que ficar 15 dias em casa. Enfim, Pastor Anderson, traz para nós a tua perspectiva. Como é que você está vendo a nossa reação como igreja hoje? Né? Traz uma lição para a gente aí, disso tudo. Paulo, eu confesso que eu me assustei um pouco, cara. Eu me assustei com a reação da igreja, assim, em vários aspectos. Assim. Eu acho que, como eu falava no início, a igreja precisa ser a resposta que a sociedade precisa. Se ela vai buscar encontrar um porto seguro em algum lugar, tem que ser a igreja. A igreja tem que ser aquele lugar equilibrado, onde a pessoa pode chegar, vai ser amada, vai ser cuidada de forma equilibrada. Né? Tu estava falando antes sobre maturidade, de nós crescermos, nós desenvolvermos. Hoje nós temos acesso pela internet a qualquer mensagem de qualquer homem de Deus na face da terra, cara. Imagina isso. Nós podemos assistir quem nós quisermos e nos alimentar de quem nós quisermos. E hoje não tem desculpa de dizer, puxa, cara, eu gostaria de aprender sobre tal coisa. Tudo hoje está disponível para a gente, talvez não gratuito, mas tem bastante coisa disponível na internet. Pois bem, ao invés da gente se alimentar disso e crescer, cara, a gente escolheu ficar brigando para quem tem verdade. Uhum. Aí a gente fica brigando assim, não, eu tenho a verdade, outro tem a verdade, outro tem a verdade. E a gente fica se degladiando na internet para ver quem tem a verdade, e ao invés de seguir o que tu disse assim, né, há pouco tu falou uma frase, Paulo, faça o que você foi chamado a fazer. A gente está perdendo foco, a gente está perdendo a razão pela qual nós existimos como igreja. A gente perdeu, cara, aquilo que Jesus nos chamou para ser. Então, o Brodeur fala disso, né? De que o dia mais feliz da sua vida são dois: o dia que você nasceu, ou o dia mais importante, o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. E quando a gente descobre o destino, a razão pela qual eu nasci, faz todo sentido na nossa vida. Nós precisamos andar nisso. A igreja precisa fazer isso. Ela precisa viver aquilo que ela foi chamada para viver. E hoje nós não estamos fazendo isso. Eu acho que hoje a igreja, ela precisa... Eu até gravei um vídeo essa semana. Cara, duas coisas.
Jesus já nos ensinou a amar Deus e amar o próximo. Acho que se a gente conseguir botar foco nesse momento de crise, fica tentar, mas será que Jesus está voltando? Será que é os Illuminati que estão vindo? Será que é os plutonianos, que eu recebi um vídeo também, que é os caras de Plutão que estão vindo para pegar a gente? Sei lá, tem cada louco aparecendo em tudo quanto é canto, mas se a gente focar em duas coisas, cara, eu vou amar o Senhor, eu vou buscar o Senhor, eu vou amar o próximo, ele seja a minha família, seja as pessoas que estão ao meu lado, que estão precisando, eu acho que nós cumprimos o nosso papel como igreja nesse momento difícil. Nós precisamos focar, nós precisamos realmente focar e ter uma resposta madura. Então, igreja, você que está me escutando, agora é a hora. Primeiro, calma o teu espírito. Jesus nos deu ferramentas, nos deu a sua palavra, liberou sobre nós uma palavra de bênção, nós precisamos nos firmar na palavra. O Senhor nos deu promessas, nós precisamos nos agarrar nessa promessa. Então, você é filho do Senhor, você é igreja de Jesus Cristo, glória a Deus, o Espírito do Senhor habita em ti, relaxa, fica calmo. Nesse momento, se eu puder dar um conselho para você, ame ao Senhor. Tire tempo, aproveite essa quarentena, vá ler essa palavra do Senhor, procure uns livros aí para você ler, aproveite tempo com a sua família, ame a sua família, se dedique à sua família, ao seu filho pequeno, que talvez você passava correndo o tempo inteiro e não podia ficar com ele, aproveita, passa um tempo com ele. Mas também, olha para o lado, cara, tem pessoas aí próximas a você que estão precisando ouvir uma palavra, estende a tua mão, envia um WhatsApp para essa pessoa, para de enviar fake news e começa a enviar uma mensagem dizendo, mano, cara, posso orar por ti, mano? Posso te dar um abraço virtual? Mas eu quero que tu conte comigo. Eu acho que a igreja precisa achar o seu papel. Nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, a igreja precisa resplandecer. É a hora da luz da igreja resplandecer. Amém, amém, amém. A nossa imaturidade vai levar a gente a querer se preparar porque o fim está chegando. Mas a nossa maturidade vai fazer a gente continuar cumprindo o nosso propósito para que o fim, ao chegar, não destrua ninguém e consiga conduzir as pessoas de volta ao coração de Deus. Perfeito, perfeito. Então, como igreja, hoje, se a gente for fazer uma avaliação, sim, Deus está sempre falando, o Espírito Santo está sempre falando conosco. E uma das coisas que eu vejo é estar dentro de casa é voltar às origens. Estar dentro de casa é voltar às origens. Deus está nos chamando a voltar às nossas origens. Quando que isso aconteceu na face da terra? Aconteceu no Egito, quando o faraó não permitiu com que o povo fosse adorar a Deus. Deus usou a situação com relação às pragas, e se a gente entende isso de maneira mais ampla, nós vamos entender que o objetivo de Deus não era simplesmente lutar contra Faraó, mas era humilhar tudo aquilo que Faraó tinha no Egito como Deus. Então todos os deuses foram humilhados. O que o Senhor está dizendo hoje é que Mamon não tem poder para salvar ninguém. Você pode ter 1 bilhão. Se o coronavírus alcançar você e você tiver uma predisposição ali para alguma deficiência no teu organismo, o teu bilhão não te salva. Hoje, você está dentro de casa, como qualquer um de nós. Você pode ser o cara mais rico do mundo. Então, o Senhor está dizendo para nós, dinheiro não significa nada. E Ele está nos levando de volta a pensar sobre o essencial. E o essencial é, cadê a gratidão da vida? Gente, porque hoje quem está dentro de casa, que não consegue sair por qualquer coisa e está faltando comida, você começa a regrar um pouquinho mais em casa para não faltar muito. Mas aí quando você come, você se lembra de ser grato pelo pouco. Porque quando a gente tem tudo, a gente sai pela rua, compra, gasta, sequer lembra de ser grato. Então, voltar às raízes, voltar aos primórdios, às origens, vai nos fazer lembrar de que a gente não precisa de muito para ser feliz. De que a gente não precisa de muito para estar bem. Então, a imaturidade diz que a gente precisa de um carro novo, de uma casa nova, de uma mulher nova, e a gente começa a querer tudo novo, tudo novo. E o Senhor está dizendo assim, tudo que vocês têm é suficiente. Então, pegando essa analogia de Israel e do Egito, hoje, dentro dos nossos lares, o objetivo é, vamos fazer as nossas reuniões e os nossos cultos ao Senhor, não aquele culto institucional, mas o culto da minha família ao Senhor. É a minha gratidão. É o momento que eu sento, não estou falando que você tem que ter uma liturgia, mas o momento que eu sento à mesa, a gente começa a falar sobre o Senhor, a gente começa a dar glória, começa a agradecer. É o momento dos pais voltarem a ensinar os filhos.
é o momento da gente começar a ouvir uns aos outros. Então, essa analogia talvez se aplique muito bem hoje a nós. O Senhor está dizendo, volta, meu povo, para me adorar. Só que a gente não tem como adorar Ele na correria, a gente não tem como adorar Ele de qualquer jeito, tentando dar um jeito. A gente vai adorá-lo no seio da nossa casa, no aconchego da nossa casa, que é o momento onde nós somos quem somos. E Ele não está esperando de você perfeição. Ele está dizendo assim, eu só quero que você seja sincero, que você seja real e que você deixe o meu espírito te alcançar, meu espírito falar com você. Agora, pensa comigo se não é interessante que a gente está chegando justamente na época da Páscoa, cara. Estamos chegando em abril aí, então tudo que está acontecendo agora é antes da Páscoa, estamos chegando na Páscoa, inclusive existem palavras proféticas que perderá completamente a força na Páscoa. E que o objetivo era justamente chegarmos na Páscoa e oferecermos a Deus a gratidão, porque essa era a ideia da Páscoa ali. Senhor, eu te louvo, e aquele momento das ervas amargas que mostram o sofrimento, né, mas ao mesmo tempo nos faz lembrar, cara, Ele sofreu por nós, Ele morreu por nós. Então, deixando claro para você, não tenha medo do que está acontecendo, mas o Espírito Santo está dizendo para você e para mim, é hora de ouvirmos a Ele, para que a gente possa se posicionar como igreja, tá? Uhum. Deixa eu só perguntar, alguma coisa mais com relação a esse ponto profético da igreja nesse momento, Rodrigo, você gostaria de mencionar? Tu falou algo aí que fez eu me lembrar de algumas coisas aqui. O Mike Bickle, né, um pastor da IHOP, a Casa Internacional de Oração, quando ele fala dos juízos, né, nos últimos dias, que tem se falado tanto, né, agora nesses dias, ele vê de uma perspectiva que eu gosto muito, né, eu gosto muito da forma que ele diz. Ele diz assim, Deus virá com juízo para destruir tudo que impede o verdadeiro amor. E eu acho essa colocação incrível, né? Então Deus não se move, né, Deus não se move para causar destruição por destruição, né? E eu acho essa colocação dele muito boa, né? E aí ele também fala de 4 pressões, né, que há sobre a terra, né? E a primeira seria Satanás, a segunda a maldade do homem, a terceira a criação geme, né? E aí há situações, né, como terremotos e tudo mais, e o próprio juízo de Deus, que tem essa ótica, né? Deus destruindo tudo que impede o verdadeiro amor. Então, eu vejo isso de uma forma muito, muito interessante, né? Porque hoje, até como o Anderson disse, há uma discussão na internet, é isso, é aquilo, né? E é A versus B, né? Só que não existe uma fonte só de pressão no mundo, né? Então existe Satanás, ele está aí, a Bíblia é clara, né, sobre a obra dele, né, em nossos dias. Existe a maldade do homem, que por si só, né, a natureza caída causa mal à humanidade, né? Quanta destruição a gente vê aí pela própria negligência humana, né? Existe a criação gemendo por causa disso, por causa dessa queda, né? E existe, né, então os juízos de Deus, então que deseja destruir tudo que impede o verdadeiro amor, que impede as pessoas de ver o amor dele. E aí entra exatamente o que tu falou, Paulo, né, da Páscoa. Eu acredito que esse é um tempo aonde sim a gente vai terminar, eu creio que, né, vai passar esse tempo, não é o fim ainda, né, como alguns têm anunciado, eu não creio. Eu creio que cada ponto de Mateus 24 vai se cumprir e está longe de cada ponto de Mateus 24 se cumprir. Mas eu creio que esse é um tempo de teste, de treinamento da igreja para, sim, se preparar, então, para o fim. E a principal coisa que nós precisamos entender nesse tempo é que Deus nos ama, Ele quer destruir tudo que impede o verdadeiro amor e que a gente acorde, né? Acorde para o que realmente é importante, como tu falou, né? O que realmente importa, né? E então que a gente não desperdice esse tempo, mas que a gente possa se conectar com Ele, né? E com as pessoas, como o pastor Anderson diz, né? Hoje, pela manhã, antes de nós iniciar essa live aqui, eu vi um videozinho de um senhor vendendo bala na sinaleira, não sei se vocês viram isso. E um homem perguntou para ele, por que você está aí? Né? Disse para esse senhor. E ele disse, eu não sou aposentado, eu preciso vender para me sustentar. E aí, então, o homem pega R$200 e dá para ele e diz assim, então tá aqui, ó, R$200, dá para você passar a semana inteira na sua casa isolado. Faça isso, eu vou passar aqui e vou ver se o senhor realmente não vai estar aqui.
né? E aí o vídeo encerra. Eu fui às lágrimas, sabe? Eu entrei numa intercessão profunda, porque eu comecei a sentir compaixão, né? Esse amor ao próximo, e a gente como igreja precisa acordar, é tempo de acordar para isso, porque se Deus quer impedir, quer destruir tudo que impede o verdadeiro amor, ele quer para que a gente manifeste esse amor. Essa é a intenção, não que a gente fique isolado, né? E eu creio que, né, após esse tempo, eu creio que Deus vai levantar a igreja com grande poder, unção, ousadia, para nós manifestarmos esse amor, né? Então, é tempo de nós acordar, né? E não estar distraído dentro das nossas casas. Assim. Isso aí, isso aí. Só, desculpa, não quero quebrar o protocolo, mas estava falando sobre essa transformação da igreja, Paulo, e o Rodrigo continuou. E, de fato, nós estamos vivendo um tempo onde a igreja, me parece que ela começou a acordar, assim, para algumas coisas. E muitos têm falado, não só dentro da igreja evangélica, mas até fora, sociedade, economia, que o mundo nunca mais será o mesmo depois do que nós estamos vivendo. Então, bem-vindos a uma nova realidade de mundo, a uma nova percepção de mundo que nós vamos ter uma vez isso tudo acabando, né? Nenhum de nós vivenciou, não sei se alguém que está nos assistindo vivenciou isso, mas a última coisa semelhante foi na década de 40, né, onde tivemos um surto desse nível, mas a Merkel, né, a primeira-ministra alemã, ela comparou a Segunda Grande Guerra, a última vez que a Alemanha vivenciou algo tão sério como ela está vivendo. Portanto, é algo realmente significativo na história. E a igreja, obviamente, ela vai sofrer essa mutação e nós estamos abrindo os olhos para essa realidade. Mas me veio um texto, cara, nós falando aí de Páscoa, né, de Êxodo e tudo, e que eu queria, de uma certa forma, trazer um alerta para nós, para mim, né, e para nós como igreja. Cara, Israel vivia sofrendo, ele vivia padecendo, e ele vivenciou a mão do Senhor, a libertação do Senhor na Páscoa. O Senhor tirou Israel do Egito, conduziu de forma poderosa a partir da Páscoa, passando esse momento. De repente, lá no meio, depois de eles terem vivenciado tudo que eles viveram, Israel nunca mais foi o mesmo, não tem como ser o mesmo depois de viver tudo aquilo que se viveu. Quando Moisés sobe para adorar, eles olham e dizem, bom, nós vamos fazer um bezerro de ouro. E volta a viver tudo aquilo, cara, que eles estavam vivendo novamente. Digo, cara, não pode. Nós não podemos, nós temos que estar atentos que nós não podemos voltar. Nós estamos construindo etapas e nós precisamos construir em cima disso que se está vivendo. Então, cara, Deus está abrindo os nossos olhos, Deus está dando-nos uma chacoalhada, foi Deus que enviou, não foi Deus que enviou, não importa. O fato é que nós estamos num ambiente onde, sim, a igreja está sendo chacoalhada, vamos abrir os nossos olhos, vamos tentar entender o que o Senhor está nos falando e não vamos voltar para trás. É hora de avançarmos agora. Nós precisamos avançar. Amém. Perfeito. São 11h05, começamos às 10h10, então já estamos aí há quase uma hora falando. É bom que você está conectado conosco. Cara, isso aqui pode ser usado até como material de estudo depois para o nosso pessoal da nossa igreja, para ouvir um pouquinho sobre a nossa perspectiva. Se você puder, aproveite e compartilhe. A gente tem só mais alguns detalhes aqui para conversar um pouquinho, para expor. Mas eu quero, antes de passar para um outro ponto, só explicar o que eu achei que foi bem interessante, que o Rodrigo falou, que o Mike Bickle disse que o Senhor está vindo contra todas as coisas que... Repete de novo a frase, Rodrigo. Que o juízo de Deus é para que ele quer destruir tudo aquilo que impede o verdadeiro amor. Então, eu quero colocar para você que o único ser responsável e que vive para destruir qualquer ambiente de primeiro amor, de verdade, é o próprio inimigo das nossas almas, o diabo. E ele influencia pessoas para isso. Então, quando eu ouço esse tipo de declaração que o Rodrigo colocou, eu entendo que Deus não está vindo contra o homem. Deus não está vindo para destruir o homem. Deus está vindo para destruir a influência que está por trás do homem, tentando roubar dele. Então, seja a doença, seja o inimigo, seja as pragas, seja as maldições, ele está vindo contra isso para tornar você saudável, para tornar você inteiro, para tornar você puro. Você acha que Deus está querendo destruir você? Ele não quer destruir você. Deus quer restaurar você.
Deus não quer destruir a humanidade, Deus quer restaurar a humanidade. A humanidade se destrói quando ela faz pacto com o próprio pecado, quando ela começa a andar em aliança com falsos ídolos, com falsos deuses. Mas o que Deus tem para o seu povo é bênção e bênção em abundância. E com isso, obviamente, bênção não é ausência de sofrimento ou de dificuldade. Mas vamos lá, são 11h07. Compartilha mais um pouquinho para a gente aí. E eu quero só trazer um outro ponto. Falei que iria pular, então a gente falou sobre o profético. Eu quero talvez deixar aqui em pontos práticos para você entender o que é o ministério profético. É aquele que ouve a voz de Deus e aquele que comunica. Então, o profeta, ele ouve e comunica. O profeta precisa ter em mente que ele não pode falar do seu próprio entendimento, do seu próprio intelecto. Não tem a ver com o discernimento dele, tem a ver com o que Deus está falando de fato. Então, muitas vezes, o Espírito Santo só vai pedir para a gente falar, mas não vai pedir para a gente discernir ou explicar. Então, seja obediente àquilo que ele está falando, porque às vezes ele lança a palavra para explicar depois. Isso aí é ele que vai fazer. Agora, você é um membro na igreja, você não tem um ministério, você não está envolvido numa obra missionária, você só é um membro na igreja. Primeiro, ninguém é só membro na igreja, né? Você não é só um baterista, você é um filho de Deus, você é um sacerdote, você está ali dentro, mas hoje você não tem função. Como que eu posso, então, me mover nesse profético? Ouvindo e falando o que Deus está dizendo. Como que você faz isso? O Rodrigo falou sobre... O Rodrigo ou o pastor Anderson? Sobre exortar... Trancou aqui o Paulo. Oi. Tudo bem, Rodrigo? Internet, Rodrigo. Sobre exortar uns aos outros. Sobre edificar uns aos outros. Como você faz? Você ouve Deus e você comunica as pessoas. Hoje nós temos aprendido muito sobre dons, sobre palavras de conhecimento, sobre palavras de sabedoria, como que a gente pode abordar, como que a gente pode comunicar. Então, eu quero te dar alguns passos para você ouvir, aprender a ouvir de Deus e comunicar o que Deus está falando para você. Primeiro, mantenha o seu coração puro, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mantenha seu coração puro. Essa é a primeira maneira de você começar a ouvir Deus. Segundo, tenha desejo em se conectar com a sua palavra, porque o Espírito Santo nunca vai falar com você separado do que ele fala na palavra. A palavra é a base, e o Espírito Santo ele propaga a palavra, ele propaga Cristo. Terceiro, ao ouvir, seja grato a Deus, por mais que você não compreenda e por mais que seja pouco que você está ouvindo, mas seja grato ao Senhor. E quando ouvir, seja fiel em entregar. Seja mandando uma mensagem, como o pastor Anderson falou, cara, eu não posso estar aí, mas eu vou te dar um abraço. Eu acabei de orar por você, eu sinto no meu coração sobre isso. Então, a nível mais básico, o ministério profético é para todos nós. Nós devemos nos mover nisso, ouvindo Deus e comunicando a sua palavra. A nível de ministério, de ofício, de liderança que nós temos, nós precisamos discernir o que o Espírito Santo está falando hoje para a igreja. E eu te digo, dentro da minha perspectiva, o Senhor está dizendo para nós, é hora da gente ter mais calo na mão. É hora da gente deixar engrossar aqui atrás os nossos lombos. E é hora da gente dizer assim, ó, cara, não tenho tempo para ficar choramingando ou resmungando. Eu vou cumprir o propósito que eu tenho que cumprir. Tá doendo, é difícil, não tenho todos os recursos. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho nas mãos. Porque se eu faço o meu possível, não se preocupe que Deus vai vir e Ele vai trazer o que for necessário para você cumprir o seu propósito. Então, igreja, nós precisamos nos levantar hoje. E como uma igreja profética, ela precisa apontar para o fim de tudo. E eu vou dizer para você, o fim não é o Armagedon, tá? O fim não é o Armagedon, o fim é a glória. O fim é a igreja com Cristo reinando lá na eternidade com Jesus, governando. Então, se a gente vai falar sobre o fim, nós temos que falar o que significa estar de volta na casa do Pai. Nós temos que falar sobre o conforto da casa do Pai, sobre o que significa compartilhar do mesmo sentimento, do mesmo desejo que tem no coração do Pai. E é isso que nós precisamos fazer como igreja profética, como igreja que avança. Vocês estão me vendo aí ou está cortando? Está normal. O pessoal do Face está me vendo normal aí? Não cortou não, né? Estou só verificando aqui, porque eu estou vendo a minha tela, está travada. Está normal? Travou um momento e voltou depois. Para nós está normal. Então, beleza. É o pessoal do Face só. Só o Rodrigo está travado. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Não, voltou. É que voltou agora, mas no Face está com delay. Então, olha só, gente. Só para a gente caminhar para a conclusão,
Se você tiver alguma pergunta, manda e a gente vai pegar aqui no Face, o pessoal da igreja que está conectado no Face, pega a pergunta e manda para a gente e a gente vai conversar um pouquinho. Então, nós vamos passar para uma outra parte agora, e rapidamente essa, tá? A igreja, hoje nós estamos vivendo como igreja matura e nós já entendemos que precisamos ser mais maduros, e a maturidade passa em assumir responsabilidade e ser grato pelo que tem, não ficar chorando pelo que não tem. E a outra coisa é entender a nossa missão. Por que a gente está aqui na Terra? Qual é o nosso propósito nessa sociedade? E o que nos é requerido hoje como igreja? Nós vamos falar assim, questão de 2 minutos no máximo. Pastor Anderson, dentro da sua perspectiva hoje, a missão da igreja, por que nós estamos na Terra hoje? O que você acredita? O que Deus está esperando de nós? O que está sendo requerido de nós como igreja na sociedade? É que eu respondesse em 2 minutos. Não, vai. Eu me faz de velho. Como é que eu vou fazer um troço desse, mano? Eu vou tentar, Paulo. Eu vou tentar. Sabe que se me der 30 segundos, eu vou tentar, né? Cara, olha só. Eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental, na verdade, na sociedade hoje. Tudo passa... Não que a igreja tenha que estar em todas as áreas, tipo, nós temos que botar pastores para serem deputados federais. Não acho. Eu acho que aí pastor cuida de igreja, deputado federal vai fazer lei para o país. Eu acho que são coisas distintas, mas a igreja, quando a igreja ela tirou o time de campo dizendo isso aí é do diabo, o diabo foi lá e tomou conta mesmo. O diabo foi lá e beleza, então isso aqui é meu, bora lá, vamos fazer. Eu acho que a igreja ela tem esse papel de transformação cultural. Eu acho que a igreja, a missão que Jesus deixou para a igreja é trazer o reino dos céus para a terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A missão da igreja é trazer o reino dos céus, é ser embaixador do reino dos céus aqui na terra. Então, cada igreja é uma embaixada, é um portal do reino dos céus na terra para nós vivermos isso. Então, essa é a nossa missão. Mas, para isso, nós temos que viver isso dentro. A igreja precisa viver isso e precisa botar para fora. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Então, vários têm falado disso. Esse momento de reclusão social, esse momento aí de estarmos isolados, esse isolamento social, ele é uma oportunidade que nós temos de nós reposicionarmos a igreja, de vivermos a igreja como ela realmente é. De, cara, beleza, qual é a essência de que nós somos? Amar o Senhor, viver essa realidade e amar o próximo. Quando nós começamos a fazer isso, cara, eu acho que nós começamos a andar e a cumprir a nossa missão. Óbvio que tem muito mais coisa, cara, mas em 2 minutos, é isso aí. Não, vai lá, cara, vai lá. Não, mas eu acho... Não, é que o pessoal também vai querer almoçar, né, cara? Porque eu também vou querer almoçar daqui a pouco. Então, a gente vai Não, mas eu acho que a gente tem esse papel, a gente precisa assumir esse papel. Eu acho que todos nós precisamos assumir esse papel. A igreja, ela precisa entender, cara, é minha responsabilidade. E essa responsabilidade não é nossa, ela é minha. Eu preciso assumir para mim, ela é minha responsabilidade. Então, quando o Senhor diz assim, ide por todo mundo, prega o evangelho e faz discípulo, a gente diz, a igreja tem essa... Não é a igreja que tem essa, é minha responsabilidade. E quando eu jogo pro todo, alguém vai fazer. Alguém faz e ninguém faz. É aquela história de cachorro com 2 donos, né? Morre de fome, porque eu acho que ele vai dar, e ninguém dá comida e o cachorro morre de fome. Então, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Eu falo na minha congregação, mano, se você tem condições de pegar a colher, que alguém diz assim, eu não me sinto confortável ainda de pregar, eu não me sinto confortável ainda de falar de Jesus, eu acho que eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho conhecimento de tudo isso. Mano, eu falo isso, se a criança tem condição de pegar a colherzinha, mesmo aquela torta ainda, e conseguir colocar na boca dela, ela também consegue enfiar na boca de alguém. Ela talvez não vai conseguir fazer um churrasco para ele, não vai conseguir fazer uma comida, mas ela consegue pelo menos botar na boca. Então, mano, se tu tá conseguindo um pouquinho que tu consegue botar na tua, vira pro lado e coloca na boca do outro. Começa a ajudar o outro, começa a contribuir com o outro. Um pouquinho que cada um de nós fizermos, nós vamos causar um efeito. A Heidi Baker fala disso. Para por um. Não precisa parar pelo Brasil inteiro. Para por um. Porque se cada um de nós pararmos por um e começarmos a dizer, cara, eu quero ver o reino dos céus te alcançar, nós vamos começar a ver uma grande revolução. Não só na nossa nação, mas a nível de mundo. Amém.
E a gente está concluindo, essa é a segunda parte que eu queria falar, e não é apenas o profeta da nossa nação, mas está sendo restaurado o apostólico também. E esse fluir apostólico, se você quiser esse manifesto profético, você pode deixar o seu e-mail ou o seu WhatsApp, que a gente manda para você o arquivo. Mas o que seria essa visão apostólica da igreja? Enxergar a necessidade de avanço, e não o avanço dessa igreja fábrica, não o avanço de uma franquia. Nós estamos falando sobre o avanço, de fato, do evangelho e os seus benefícios, os benefícios que foram conquistados para nós na cruz do Calvário. Quando a gente vê os apóstolos andando, hoje em dia a gente tem apóstolos com título, e hoje ser apóstolo tem a ver com ter uma boa roupa, um bom carro, um anel bonito, um broche no peito, e ter um bom título, usar uma camisa florida, enfim, seria apóstolo esse. Mas o verdadeiro apóstolo que a palavra fala é aquele que serve a todos. É aquele que vai na frente, aquele que estabelece fundamento. O apostólico é um trator. Ele vai na frente onde ninguém foi ainda, ele abre, ele organiza para que a palavra seja instalada, para que pessoas novas entrem. Então, eu queria dizer para você que nós estamos entrando numa fase onde Deus está dizendo: a minha igreja será expandida. Tá? Obviamente, vai ser de maneira institucional também. Então, a gente vai ver um aumento muito grande da Igreja de Cristo invadindo cidades, invadindo bairros, implantação de igreja em larga escala. Se você Amém. Tem chamado, se disponha. Se você tem um desejo no coração, se disponha, porque é você que vai ser preparado para ser enviado. Mas antes de Cristo voltar, a igreja precisa estar sólida o suficiente para estar influenciando uma cidade inteira. E eu gostaria de falar sobre essa questão da influência, que a influência não tem a ver com o tanto de membros que você tem. A influência tem a ver com o quanto de pessoa olha você e imita o que você faz, imita o que você fala. Então, você pode ter 20 pessoas com você, mas se esses 20 estão olhando e imitando você, não se preocupe, porque através deles a sua influência vai chegar muito longe. Então, o que nós temos que fazer hoje é entender, nós vamos ter que arregaçar as mangas e sair levando o evangelho. Está na hora de transformar nossas cidades, está na hora de levar o reino de Deus, de fato, às famílias. Hoje você está em casa, está nos ouvindo através dessa live, provavelmente está sendo muito abençoado, e uma das coisas que eu quero deixar bem claro com o objetivo aqui, essa live é uma live informativa, instrutiva, para edificar o seu coração, para fazer com que você cresça e se desenvolva, mas entendendo, não tem como servir a Deus, crescer em maturidade para herdar os benefícios, sem se posicionar para assumir responsabilidades. Então, benefícios é resultado de responsabilidade. Quanto mais você se responsabiliza no reino pelo teu papel, mais o reino avança e mais você é abençoado por ele. Então vamos fazer o seguinte, por causa do horário, são 11h20 da manhã, eu vou propagar isso aqui depois, a gente pode voltar um outro dia, fazer uma outra live dessa e conversar. Quero dizer de novo, se você mandar para mim o seu WhatsApp aqui pelo Face ou seu e-mail, a gente vai mandar tanto a mensagem profética que o Senhor mostrou agora a partir de 2020, quanto também o manifesto profético que eu escrevi em 2018. Deixa eu mostrar para você algo com relação ao manifesto... aqui, esse aqui mesmo, só um minutinho, deixa eu só abrir aqui, eu quero te mostrar algo, só para a gente encerrar. Deus está levantando um exército de filhos pela nossa nação inteira. Quando foi falado isso, foi em 2017, falava acerca de um fluir mais forte do Espírito Santo, em termos de agregamento da igreja, ajuntamento da igreja, a igreja sendo capacitada e avançando. Isso é o que a gente chama de profético, é quando a igreja avança. Esse ano o Senhor já nos mostrou que é um ano onde a igreja ela vai ser, ao mesmo tempo que está acontecendo agora, que a gente é colocado em uma posição como se estivesse sendo enclausurado, é o momento de avanço da igreja. Então esse ano vai ser um ano de muito avanço da igreja do Senhor. E eu quero declarar sobre você, o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou.
Coronavírus, Amém. detalhe em todo esse processo, a gente precisa aprender com as lições da vida, com as lições espirituais e, ao mesmo tempo, nos posicionar e dizer, Senhor, nós não vamos ter medo e nossa mensagem vai ser clara e nítida. Vou dar aí um minutinho para Opa, minha conexão ficou instável, voltou. Eu vou dar um minutinho, então, para o Rodrigo. Rodrigo, dá as tuas considerações finais, depois o pastor Anderson e a gente finaliza por causa do horário. Vamos lá. Amém. Dentro disso, eu creio nisso também, Paulo. Eu creio que nós estamos para ver o maior crescimento da igreja que a gente já viu na história. Amém. Né? E muitos, né, nós iniciamos um ano com muitas palavras proféticas sobre um derramado espírito, sobre avivamento, sobre, né, o crescimento da igreja, uma grande colheita. E eu estava crendo. Amém, eu creio, né? Eu tive do Descende e amém, Deus, eu creio. Só que eu não vi um cenário aonde aconteça avivamento, né? Eu já li muitos livros sobre avivamento e geralmente avivamentos aconteceram em tempos difíceis. Às vezes não era extremamente caótico, mas eram tempos difíceis. Bom, chegou o tempo difícil antes do avivamento. Eu creio que não é nada coincidência, eu creio que nós estamos prestes a ver realmente uma grande colheita e Deus capacitar a igreja, empoderar a igreja com o Espírito Santo para essa colheita. E nisso eu creio, né, que nós vamos ver exatamente ali Malaquias, né, capítulo 4, 5 e 6 se cumprindo, que é: eis que eu os enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e afira a terra com maldição. O pessoal está comentando aí que está trancando o som do Rodrigo. Tem que ver o que aconteceu. Parece que o som do Rodrigo está trancando. Não sei, para mim está bom, mas... Alguém falou para mim também que, Rodrigo... Deve ser no Face, talvez, se você tá, vocês estão bom. Tá bom, tô brincando. Então, o texto que você leu, Paulo, fala exatamente, eu não sei se você percebeu nisso, o contrário, né? Porque eu creio que está falando da realidade do mundo, aonde filho destruindo pai, né? Só que o que Deus vai fazer é o coração dos pais se convertendo aos filhos e dos filhos aos pais. Então, eu acredito que o cenário que nós vamos ver a partir dos próximos anos e essa próxima década é exatamente essas duas realidades cada vez se tornando mais evidentes. Né? O povo de Deus havendo esse ministério da reconciliação, né? Mas esse mundo cada vez decaindo mais, né? E havendo rompimento de relacionamentos, destruições, né? Então, nós precisamos realmente nos alinhar nesse propósito, nessa missão que Deus tem, e isso com certeza vai gerar um grande crescimento. Né? Amém. Então, Amém. eu creio muito nisso, né? Amém. Valeu, Rodrigo. Obrigado, viu? Pastor Anderson. Amém. Cara, nós falamos que nos últimos dias o Senhor vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Abacuque fala disso, né? Que a glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E Moisés, quando pede, Senhor, mostra-me a tua glória, eu quero ver a tua glória. Deus diz, ninguém vê a minha glória, ninguém vê a minha face e sobrevive. Moisés não pediu para ver a glória de Deus, Moisés pediu para ver a sua face, mas 2 Coríntios capítulo 4, no verso 6, diz que a glória se encontra na face de Jesus. Portanto, quando nós buscamos a face do Senhor, nós nos encontramos com a sua glória e ninguém que vê a sua face sobrevive. E o apóstolo Paulo, ele escreve e diz assim, no verso, eu quero encerrar lendo alguns versos, diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, para que em vós a vida. E capítulo 5 de 2 Coríntios, o verso 15, diz assim: e ele, se referindo a Jesus, morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aqueles por quem ele morreu e ressurgiu. Eu acho que esse é o tempo da igreja, de fato, viver essa realidade, para vermos essa manifestação, esse avivamento que nós sonhamos. É uma igreja que morreu para si e que vive para ele. Amém, amém. Obrigado vocês dois por terem participado, por terem nos abençoado hoje de manhã. Obrigado você que está ouvindo até agora. A gente vai postar para outros que não conseguiram ouvir, vão poder ouvir depois. Mas só para finalizar, dizendo que aqui da Comunidade Bíblica Logos nós continuaremos então seguindo as orientações do governo,
entendendo a necessidade de cooperar nesse momento contra o avanço do vírus, mas não estamos nos rendendo ou deixando de ser igreja. Podemos continuar sendo igreja de uma maneira talvez até mais prática agora, não só dependendo de um templo, mas agora dentro de casa, ser igreja em casa, para ajudar uns aos outros, para limpar, para lavar a louça, para lavar banheiro, e ser igreja também, ligando para pessoas, passando um tempinho conversando, mandando mensagem, orando e ouvindo. Então, Deus possa abençoar você. A gente vai estar conectado, o pessoal da comunidade Bíblica Logos, através dos nossos grupos internos, vamos estar conversando, dando as orientações e, acima de tudo, vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós. E, acima de tudo, pedindo para que o Senhor não nos deixe cegos nesse momento, mas para que possamos enxergar exatamente o que Ele quer nos mostrar. Deus abençoe você, abençoe a sua casa, te dê um resto de domingo maravilhoso aí dentro da sua casa, relaxando, descansando. Qualquer coisa, manda mensagem para a gente está aqui à disposição de vocês. Mais uma vez, um abraço ao pessoal da CTF, Deus abençoe essa igreja maravilhosa. Outra igreja maravilhosa também do Rodrigo, pessoal do Centro Sião, que está ali em Pelotas. O Senhor os guarde, nossa rede também de pastor e Catch the Fire, Deus abençoe cada um de vocês conectados aí ou não. Um grande abraço, Deus abençoe, fui, tchau, tchau, gente.